Ok. Já coloquei aqui para gravar, vou colocar o material. Enquanto coloco o material, queria já passar um aviso para vocês. Eu vi que uma pessoa só acessou o trabalhinho que vale nota. Então, para quem não viu, ele está em atividade, não lembro como é que é o nome. Acho que é atividades. Deixa eu ver se eu acho. Avaliativa, professor. Como? Avaliativa. Avaliativas, isso mesmo. Foi você que fez? Não fiz ainda, professor, mas geralmente é nesse que tem lá no AVA. Aparece para vocês algum aviso, alguma coisa quando a gente coloca ou não? Tem que Não, ficar procurando. tem que ficar procurando. Entendi. Então é bom avisar. Então tá lá. Aí eu vou colocar mais uma para essa aula de hoje. E daí a gente encerra tudo do bimestre, né? Tá aparecendo aí para vocês já o material? Sim. Tá. Então vamos lá. A gente viu colírio semana passada, então lembrando que o colírio, né, ele tem que ter características especiais porque vai ser colocado num lugar que tem um monte de proteção, um monte de barreiras, né, que o nosso organismo coloca já para proteção do nosso olho. E a gente tem, então, essas 4 características que são bem importantes e que elas devem ser, então, levadas em consideração para a gente poder ter um bom produto, um produto que traga benefícios e não traga malefícios, né? Então, lembrando, porque é bem possível que caia isso na prova, eles têm que ser estéreis, têm que ser isotônicos, ou seja, tem que ter a tonicidade igual a da lágrima para que a gente não sofra, né? Então não sinta ardência, não fique avermelhado e tudo mais. Deixa eu abrir aqui que chegou alguém. E isso a gente faz, então, corrigindo a concentração de sais, né, dentro do nosso produto, para que ele fique com característica igual à característica da lágrima, que é nada mais nada menos do que uma solução de cloreto de sódio, né? E junto ali a gente tem um monte de proteínas. Ele é isohídrico, né? Então ele tem que ter o pH igual da lágrima, que está na faixa 7,2 e 7,4. Vocês vão ver que tem outros produtos à frente que tem uma necessidade de pH bem diferente. E ele tem que ter uma certa viscosidade para que o colírio, então, não escorra muito rapidamente. Ele tenha uma certa diminuição desse ato de escorrer, né? Para que ele possa ficar um tempo em contato com o globo ocular e fazer o efeito do medicamento que está colocado ali dentro, do princípio ativo. Vamos para frente, essa parte vamos para frente em relação agora a outros produtos. A segundo tipo de solução que é bastante importante para a gente são as preparações nasais. Essas são mais comuns de se fazer. Vira e mexe, a gente vê numa farmácia de manipulação sendo pedido alguma coisa específica para o uso no nariz. Então, muitas vezes vocês vão ver também na literatura esse tipo de preparação ser chamado de errino. Então, errino, na verdade, é então uma forma farmacêutica destinada ao tratamento da mucosa nasal. Geralmente, a ação é local, é uma ação tópica local. A gente tem poucos casos de produtos que são colocados diretamente na mucosa do nariz para que eles ultrapassem a barreira mucosa, vão para a circulação, que ali a gente tem uma circulação bastante grande dentro do nariz, né? Tanto que
A gente sabe que tem gente que tem, inclusive, problema de sangramento constante, porque é realmente bastante vascularizado. E então a gente tem pouquíssimos casos onde a gente tem a utilização de um medicamento no intuito de ele ultrapassar a mucosa, entrar na circulação e ser distribuído para o organismo. Então, daí fazer uma ação que a gente chama de sistêmica, né, no corpo inteiro. Geralmente, o que a gente vai ter é um produto para ação ali no local mesmo. E vocês vão ver que é bem simples. O mais comum é realmente trabalhando ali no local. Características que a gente tem que ter. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente tem duas situações, adulto e criança. A criança tem um pH levemente diferente do pH do muco do adulto. Né? Então, quando for feita uma preparação, é sempre importante que a gente verifique a pessoa que vai utilizar, né? Se é um adulto, se é uma criança, porque a gente vai precisar fazer um ajuste de pH e a gente tem que ajustar, então, conforme a situação. Então, se a gente for fazer um produto para um adulto, a gente vai ajustar o pH entre 5,5 e 6,5, que é o pH do muco, né, do nosso nariz adulto. Se for para uma criança, a gente vai ter que ajustar entre 5, 6 e 7. Então, tem uma faixa um pouco maior, é mais tranquilo de a gente fazer um ajuste, inclusive. Da mesma forma que lá nos colírios, a gente, para manter esse pH, para que ele não fique variando, a gente pode colocar uma solução tampão, que vai então, o próprio nome já diz, né, tampão, vai, digamos assim, tampar a possibilidade de ocorrer variação de pH. Uma coisa bastante importante, a gente tem algumas situações em que o muco ele sai dessa faixa de pH e se altera. Então, ele pode se alterar e ficar mais alcalino. Então, subir mais, passar de 6,5 no caso do adulto, passar de 6,7 no caso de criança. Em que casos? Quando a gente está num local muito frio, né, e o ar está muito frio, a gente está respirando aquele ar, a gente tem aquela, inclusive aquela sensação, né, de esfriamento interno. No caso de resfriados, no caso de sinusite, rinite alérgica, só um pouquinho. Nesses casos, então, o que acontece? Ocorre uma alteração do pH, ele fica mais alcalino, e dessa forma o nosso muco fica mais líquido, então o nariz começa a escorrer. Então, essas situações estão ligadas com a questão realmente da alcalinização do muco. Então, ele fica mais com pH mais acima, né? E Professor, também. Oi, saiu a apresentação. saiu? Tá, Saiu. deixa eu colocá-la de volta, então. Agora virou rotina, simplesmente desaparecer. É sempre bom que vocês me avisem. Aparece agora? Sim. Beleza. Então, existe também a questão contrária, né? Pode acontecer de ocorrer uma acidificação do nosso muco, então abaixar do pH 5,5, ficar mais baixo, ou no caso da criança, do 5, né? E a gente ter aquela sensação que o nariz deu uma secada, né? Então, o ar quente é um dos principais tipos de situação que isso vem acontecer. Então, essa questão do nariz, né, ficar escorrendo ou
ficar muito seco está muito ligado com essa alteração do pH. Então, imaginem que se eu faço um errino e eu não faço o ajuste do pH, dependendo do pH final que ficar esse produto, ele vai, né, causar uma situação de ou fazer com que o nariz comece a escorrer e ficar muito alcalino, ou fazer com que o nariz fique muito seco. Isso acontece, às vezes, em alguns produtos que a gente realmente quer que pare a coriza, né? Então, no caso, por exemplo, do, do quando a gente está com o nariz correndo e a gente utiliza um daqueles descongestionantes, ou o muco está muito grande, né, a quantidade, e ele não chega a estar escorrendo, a gente utiliza esse produto e ele acaba por fazer um ressecamento do nosso nariz para retirar aquele excesso de muco. Então, às vezes, já existe a característica do produto exatamente para que aconteça isso, para que seque um pouco o nariz. Não isso, mas que seque. Então, geralmente a gente faz esse ajuste para não acontecer nem uma situação nem outra, mas tem alguns casos que a gente realmente utiliza um produto já com pH diferenciado para, né, chegar nessa questão, principalmente do ressecamento do nariz. Então, pH é bastante importante. A gente precisa fazer o ajuste. E ele tem que ser isotônico também. Porque o que acontece? A gente tem um movimento ciliar, né? Aquele movimento ciliar que vai. São pelos que a gente tem dentro do nariz que tem toda uma função, né? E daí, se a gente não faz essa isotonização aqui também, que seria então deixar na mesma concentração de sal da lágrima, né, do soro fisiológico, a gente vai prejudicar esse movimento. E esse movimento é bastante importante. Então, se a gente fizer um produto e não corrigir esse pH, pode acontecer de a gente trazer bastante problema para o nosso nariz, porque a gente prejudica esse movimento ciliar que é natural. Outra coisa importante é que se a gente não isotonizar também, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o colírio. A gente vai sentir uma ardência muito grande. Então, imaginem, um adulto ainda suporta, né? Se for o caso de ele utilizar um produto que não esteja isotonizado no nariz, ele vai sentir aquela ardência, é uma sensação bem desconfortável, mas ele ainda releva um pouco isso, né? Mas para uma criança é bastante complicado. Então, para uma criança, se a gente não fizer esse ajuste, a criança não vai permitir, né, a aplicação do produto. Então, ela vai se debater, ela vai espernear, porque realmente é uma sensação ruim, não é uma sensação agradável, né? Se vocês usam hoje, né, a gente tem aí no mercado solução de cloreto de sódio, né, soro fisiológico, aqueles spray e tal, para fazer uma limpeza interna, né, que a gente utiliza em criança, né, tudo é a base de cloreto de sódio a 0,9%, ou seja, não causa irritação nenhuma, a criança deixa utilizar numa boa. Porém, se tem algumas, eu acho que vocês já devem ter visto também, quem trabalha em farmácia ou que tem filho já deve ter visto, que tem uma solução que é 3% de cloreto de sódio. Eu não sei o que eles fazem, se eles fazem algum tipo de isotonização, porque está acima já da concentração de cloreto de sódio, né, normal, mas eu acredito que deva dar um desconforto na criança. Se alguém aí tem filho e já usou no filho e a criança não gostou, conta aí pra gente. Mas existe no mercado. Deixa eu abrir que chegou alguém.
Tranquilo até aqui, gente? Então, esses ajustes precisam ser feitos semelhantes aos ajustes do colírio. Tipos de farmacêutica. Então, a gente vai ter 3 formas de utilizar esses produtos de uso nasal. As soluções aquosas, que são as mais comuns, né? Então, a base do produto é água, então, são as mais comuns. Pode ser uma solução oleosa, existem poucos produtos no mercado que você precisa de uma base oleosa para que o produto faça efeito, porque você tem princípios ativos que só dissolvem em óleo, e a gente tem na forma de pomada. Na forma de pomada, o medicamento industrializado, eu não me lembro de nenhum que exista, que seja uma pomada para ser utilizada dentro do nariz. Mas caso seja necessário, você precise de algum produto que ele permaneça por bastante tempo em contato com a mucosa nasal, a gente pode fazer na forma de pomada. Então, pode aparecer lá na sua farmácia uma prescrição de uma pomada nasal. É aparentemente estranho quando a gente vê, a vontade é ligar para o médico e perguntar se ele não fez a prescrição errada, né? Mas pode acontecer sim. Mas, de uma forma geral, são soluções aquosas, que a água é a base das preparações. Como eu falado anteriormente, a maior parte dessas soluções, então, são aquosas, são isotônicas, como eu comentei com vocês, tem alguns casos que a gente não faz a isotonia, porque a gente quer aquela característica, geralmente a mais ácida, né? Eu não vou alcalinizar um produto para colocar no nariz para o nariz ficar escorrendo, então é acidificando mesmo. E tamponadas, né, para manter a estabilidade. Então, geralmente elas têm essas 3 características. A questão das soluções oleosas é a mesma coisa das pomadas. Elas vão permanecer mais tempo em contato com a mucosa, não tanto quanto uma pomada. A pomada fica mais tempo, porém, elas ficam mais tempo do que uma solução aquosa. Então, às vezes, a gente quer uma permanência maior do produto ali para que o princípio ativo tenha uma ação maior, né? Então, a gente faz como uma solução oleosa, ou no caso de um produto que realmente ele só dissolva em óleo. Protege do ressecamento, né? Onde tem o óleo, ele sempre vai formar uma película que evita que a água que normalmente evapora da nossa mucosa, ela evapore com a mesma facilidade. Então, protege um pouco do ressecamento. Porém, pela viscosidade que o óleo tem, vai dificultar o movimento ciliar, também prejudicando um pouco os processos normais do nariz. No caso das pomadas, né, elas vão prejudicar também o movimento ciliar. Então, a gente vai ter um movimento menor ainda do que de uma substância oleosa, porque a pomada ela vai ser introduzida no nariz, né, no formato semissólido. A temperatura do nariz vai fazer o derretimento daquela pomada e ela vai, né, então, até o derretimento acontecer e ela se tornar um líquido oleoso, tudo mais, isso leva um tempinho, então isso prejudica ainda mais o movimento ciliar. Quando a gente for, né, usar uma pomada, preparar uma pomada para uso nasal, a gente deve dar preferência para uma pomada que seja hidromissível, ou seja, que uma pomada que a gente consiga colocar substâncias aquosas ali no meio. A gente vai ver pomada mais à frente, a gente vai explicar melhor. Que a gente tem pomadas que são totalmente oleosas e tem pomadas que a gente consegue, tem uma característica que a gente consegue adicionar algumas substâncias oleosas. Então, essas pomadas que a gente chama de hidromissíveis, elas são, digamos assim, menos oleosas, né?
Mas eu explico melhor lá na frente, só para vocês saberem que existe uma pomada que é totalmente oleosa e uma pomada que é menos oleosa. Então ela é mais fácil até de se dissolver, é mais fácil de ficar líquida na temperatura da pele, da mucosa e assim por diante. Mas a gente vê depois à frente. A gente tem também os descongestionantes na forma de inalantes, né? Que nesse caso, como é que eu posso explicar para vocês? Não é aquele sprayzinho que a gente tem que apertar o frasco. Seria inalante mesmo aquele que você tem um frasco, que dentro desse, um frasco geralmente de alumínio, né? Que dentro desse frasco tem um gás propelente que vai empurrar então o princípio ativo para fora desse frasco. Então, o princípio ativo ele tem que ser colocado junto com essa substância, né? Essa substância então volatiliza esse princípio ativo e dessa forma ele é expelido dentro do nariz e ali dentro daí ele acaba sendo liberado de uma forma mais, como é que eu posso explicar para vocês, de uma forma mais tranquila. Geralmente esses inalantes eles são utilizados para colocar mais a fundo o produto, né, para que ele entre mais fundo no nariz, chegue mais lá para trás, coisa que a gente não consegue muitas vezes com aqueles frasquinhos que a gente aperta só ou com aqueles frasquinhos que tem um conta-gotas e a gente precisa gotejar. Então, esses inalantes são mais para levar mais a fundo o produto mesmo. E dessa forma o produto chega mais lá no fundo, aonde tem uma absorção maior e tudo mais. Ok? Requisitos, então, para o veículo que a gente vai usar para preparação nasal. Respeitar o pH do nasal, né? Ter uma viscosidade moderada, porque eu não quero um produto também que eu pingue dentro do nariz e ele seja líquido o suficiente para já começar a escorrer para fora do nariz. Eu quero que ele tenha uma certa viscosidade para que ele permaneça mais tempo em contato com a mucosa do nariz e que aos pouquinhos ele vai escorrendo. Então, para evitar, eu ter que evitar de ficar de nariz para cima um tempão esperando o produto fazer efeito. Né? Então, eu dou uma certa viscosidade, porém eu não posso dar uma viscosidade muito grande porque pode alterar o movimento ciliar. Se for o caso de um princípio ativo, de um veículo oleoso, ele já vai fazer isso, ele já tem a viscosidade do óleo e tudo mais. Agora, se for uma solução aquosa, eu vou, então, dar um pouquinho de viscosidade só para ele não escorrer muito rápido. Tem que ser isotônico, né? Então, vamos isotonizar, exceto quando for, né, necessário a alteração de pH mesmo, caso contrário, a gente. Desculpa, de pH não, de concentração, né, de sais. Tem os casos que não dá, né? Tem os casos que a concentração já está acima da concentração semelhante à lágrima. Então, daí já não tem o que fazer. O veículo tem que ser compatível com o princípio ativo, então o princípio ativo tem que dissolver dentro desse veículo, né? Não posso, nesse caso aqui, fazer uma suspensão, porque se for um produto que eu não consigo dissolver o princípio ativo, ele vai ser jogado para dentro da nossa mucosa e ele, como ele não dissolveu no líquido, ele vai trazer irritação para o local, ele vai permanecer no local e vai trazer irritação. Tem que ser estável e tem que ser estéreo, tá? Esse tem que ser estéreo é um pouco relativo. O ideal é que a gente realmente
faça o produto e esterilize esse produto. Mas, infelizmente, os processos de esterilização são muito caros e muitas vezes fica inviável. Aí o que a gente tem? A gente tem produtos que são produzidos dentro das farmácias de manipulação e a gente acaba dando um prazo de validade bastante curto para que as pessoas não utilizem demais. Porque imagine que, queira ou não queira, se for um conta-gotas, a pessoa vai em algum momento encostar no nariz, né? Se for um daqueles produtos que você tem que apertar o frasquinho, vai encostar dentro do nariz e tudo isso vai trazer contaminantes. Então, o ideal é que a gente prepare produto com um prazo de validade muito curto mesmo, para que a gente não dê tempo de ocorrer um crescimento de micro-organismos ali dentro e trazer uma contaminação bastante grande para o produto. Então, muitas vezes vocês vão ver o produto ser feito e não ser esterilizado, porque o processo de esterilização é caro para uma farmácia de manipulação. Então, aí encontra-se essa saída de fazer o produto com prazo de validade bem curto. Que tipo de fármaco geralmente a gente utiliza na mucosa nasal? Vamos lá. Como eu comentei com vocês, a maior parte dos produtos são para ação local, né? Ação tópica. Tem alguns para ação sistêmica, então a gente utiliza a absorção pela mucosa nasal exatamente porque a gente tem ali, então, a facilidade de ser mucosa. A mucosa tem passagem muito mais fácil dos princípios ativos para dentro do organismo e a gente tem a região muito vascularizada. Ou seja, tem muito vaso sanguíneo, né, pelo fato de ser mucosa e ter muito vaso sanguíneo na superfície, a gente consegue que alguns produtos passem rapidamente e diretamente para a circulação. Então, em alguns casos, né, a gente tem a colocação, a adição de produtos que vão ser permeáveis pela mucosa e vão, então, passar para dentro da circulação e vão ser distribuídos para o organismo como um todo. Né? Então, a gente tem a ocitocina, por exemplo, vitamina B12, progesterona, calcitocina, e a gente tem umas insulinas que não sei se estão em teste ainda, assim, acho que ainda não estão liberados, mas que estão testando insulinas para uso nasal também. Então, alguns casos, a preparação é feita pensando nessa absorção e distribuição para o organismo como um todo, mas não é regra, é exceção. Quando que isso muitas vezes é utilizado? Quando o produto que a gente quer adicionar, talvez ele não seja, não consiga, na verdade, ser absorvido lá pelo estômago ou pelo intestino, porque talvez a acidez do estômago seja prejudicial. Há alguns problemas, né? Ou talvez a absorção seja muito pequena, e aqui a gente tem praticamente a passagem total do princípio ativo pela mucosa. Então, sem precisar passar por ácido de estômago, sem barreira do estômago e tudo mais. Então, praticamente o produto fica biodisponível de uma forma total. Mas a maior parte dos produtos realmente é de ação tópica. E o mais comum que a gente tem é o antidescongestionante é ótimo. O descongestionante nasal, né? Então, são os vasoconstritores. Da mesma forma que a gente tem a questão da congestão nos olhos, né, que os olhos ficam vermelhos e tudo mais, a gente tem a congestão nasal também. O nariz fica trancado e a pessoa tem dificuldade de respirar e tudo mais. Isso acontece por quê? Porque todos aqueles vasos que a gente tem ali, eles podem, de repente, aumentar de tamanho. Eles aumentando de tamanho, eles vão tomar mais espaço e, como eles estão muito próximos da superfície, né, entre aspas, assim, do buraco do nariz,
eles acabam inchando para fora, né? Para dentro, na verdade, para dentro do buraco do nariz. Ou seja, eles incham e diminuem a luz do septo, né? Aí o que acontece? O nariz fica trancado, porque a, o local ali fica com o septo bem congestionado mesmo, ele fica com a passagem bem pequenininha. Aí o que acontece? A gente usa um descongestionante que vai diminuir o tamanho dos vasos, né? Vai tirar esse inchaço dos vasos e vai abrir de volta o septo. Então, é bastante comum a utilização desses descongestionantes. Lembrando que da mesma forma que lá nos olhos o nosso organismo se acostuma muito facilmente, aqui também pode acontecer a mesma coisa. 3 a 5 dias de utilização de um descongestionante nasal, você já fica com o teu organismo viciado. E ele vai pedir mais. Então, ele vai se aumentar o calibre dos vasos para que ocorra a congestão novamente, para que você vá lá e aplique mais congestionante. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode viciar o organismo, tá? E é bastante comum a gente ver isso. Quem trabalha em farmácia conhece sempre alguém que passa frequentemente lá na farmácia para comprar descongestionante. Quando tem promoção, já leva 10 caixas e assim vai. É exatamente por isso, porque o organismo acabou acostumando, né, com o uso do vasoconstritor e, dessa forma, o organismo aumenta o calibre dos vasos para que use mais vasoconstritor. Além dos descongestionantes, utiliza bastante antihistamínicos, antibióticos, antissépticos, anestésicos locais. Esses são os produtos mais comuns que a gente tem para a utilização na mucosa nasal. A gente tem também as preparações auriculares, ou otofármacos, que são, então, preparações para serem aplicadas no canal auditivo, sempre visando o efeito tópico. A gente não tem produto que seja utilizado no ouvido que seja para absorção, né, e a passagem para circulação e traga um efeito sistêmico. Todos são para efeito no local mesmo. E os mais comuns que a gente tem são os antibacterianos, né? Então, aquela infecçãozinha de ouvido que muitas vezes a umidade, né? Você entra num rio, numa piscina, ou mesmo no chuveiro, quando está tomando banho, entra a água se acumula. E lembrando, né, que onde tem água existe uma predisposição para crescimento bacteriano. A bactéria precisa de água, então se ela estiver num lugar onde existe água presente, já é uma possibilidade de ela ter um crescimento ali. Então, a umidade pode trazer uma infecção, um traumatismo, né? A utilização de um cotonete, por exemplo, e forçar muito e descamar a parte superior, né, da pele do ouvido, da mucosa do ouvido. Isso pode, então, já ser suficiente para que ocorra uma infecção. A alcalinidade, então, se o ouvido ficar com um pH mais alcalino, pode acontecer de a gente ter uma predisposição para infecção, porque a maioria das bactérias prefere um meio um pouco mais alcalino. E também outras situações que possam acontecer que venham a trazer. Tem pessoas que têm predisposição, né, que tem um tecido menos resistente ali no canal do ouvido e já tem essa predisposição. Lembrando que é importante o tratamento adequado para essas infecções, porque é uma infecção, de repente, que
seja aguda, né, que ela seja recorrente, ou que não seja tratada e ela vá se desenvolvendo, ela pode chegar até a perfurar o tímpano. Então, a gente tem que sempre evitar isso. Podemos usar anti-inflamatórios também, né? Então, associado a antibacterianos, a gente vai ter um anti-inflamatório para diminuir a inflamação local, e os anestésicos também, às vezes, para diminuição de dor ou alguma outra, algum procedimento que vai ser feito, alguma coisa assim do gênero. Temos também, em menor quantidade, a utilização de analgésico e antissépticos também. O mais comum que a gente tem, o produto mais comum mesmo, né, é o removedor de cera. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai fazendo o processo de limpeza, utilizando um cotonete, e, na verdade, ela está empurrando aquela cera para dentro do ouvido. Aquela cera já é um produto que é secretado pelo próprio organismo, né? A gente tem glândulas sudoríparas e sebáceas ali dentro do ouvido que já produzem, então, componentes que formam aquela cera. E aquela cera, ela está ali, né, para ser jogada para fora. Então, aquilo é produzido porque, imagine o seguinte, a gente tem células descamando da superfície epitelial, então elas vão morrendo, elas vão descamando, a gente vai ter sujeira que está no ambiente, que de repente pode entrar dentro do ouvido e se depositar ali. Então, essa cera ela é produzida, na verdade, para englobar essa substância, até um inseto, né? Às vezes, a gente vê casos de pessoas que têm entrada de inseto dentro do ouvido. Enfim, essa cera ela é produzida como uma proteção para evitar que essas sujidades entrem mais a fundo, para empurrar para fora aquelas células mortas, e ela vai se grudando a tudo aquilo e vai, então, sendo jogada para fora. Se as pessoas deixassem, né, essa cera iria sendo expulsa e iria caindo do ouvido, porque ela está sendo jogada para fora. Porém, né, a gente sabe que quando tem esse acúmulo de cera, muitas vezes ela acaba fechando o chamado meato auditivo e você perde parcialmente ou totalmente a audição. Então, dessa forma, as pessoas fazem o processo de limpeza, só que elas fazem o processo de limpeza com a utilização de cotonetes e fazem de forma errada, e elas acabam empurrando essa cera mais para dentro. Isso vai compactando mais lá no fundo. E vai chegar um momento que, de qualquer forma, vai ter tanta cera empurrada lá para o fundo que vai fechar, ou parcialmente ou totalmente, o meato, e a pessoa vai ter problemas também de audição. E daí utiliza-se o removedor de cerume, que é uma mistura de substâncias que elas conseguem se ligar com essas, né, que são substâncias oleosas, são óleos sólidos, né, como a banha é um óleo sólido, por exemplo, e ela consegue amolecer, porque ela reage com aquelas substâncias, tem um efeito que a gente chama de tensoativo, ela reage com aquelas substâncias, ela se liga àquelas substâncias oleosas, amolece, e daí com a utilização de água, quando você vai no médico fazer uma limpeza, utiliza-se água, né? Então, com a utilização de água, a água se liga desse tensoativo, que já está segurando a cera, e a água empurra esse tensoativo para fora. E daí, como o tensoativo está segurando a cera, ele carrega junto essa cera. E daí a gente faz o processo de limpeza. Basicamente, é a mesma coisa que a gente faz em casa quando vai lavar uma panela que está cheia de gordura. A gente tem que usar um tensoativo, que no caso é o detergente, que vai então se ligar nas
nas gorduras que estão ali. Esse tensoativo ele tem essa capacidade de se ligar. E ele se liga na água também. Então, a gente passa, espalha o tensoativo, ele se gruda no óleo, e daí quando a gente joga a água carrega esse tensoativo e junto carrega o óleo. E daí a gente tem o processo de limpeza. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Obviamente, a gente vai utilizar outras substâncias, outros tensoativos que não são aqueles de lavagem de louça, né? Mas eles têm a mesma característica. Ok? Que formas que a gente usa? A gente pode utilizar solução, que são as mais comuns, suspensão e pomadas. A solução são as mais comuns, né? Então, o princípio ativo que a gente quer está dissolvido no solvente. Suspensão, em alguns casos muito específicos, que a gente não tem uma outra forma de adicionar o princípio ativo num solvente, porque ele não se solve, ele não é compatível com o solvente. Então, nesses casos, a gente acaba criando uma suspensão, mas não é o ideal também. E pomada. Pomada, então, é menos ideal ainda, porque imagine que a gente vai colocar substância oleosa dentro do ouvido, né? E ele pode, então, de repente, até se ligar com a cera que já existe ali, e pode até solidificar em algum, dependendo dos componentes da pomada, e ainda formar um pouco mais de cera. Mas, teoricamente, elas são utilizadas, então, pelo fato de ser oleosas, para ajudar a amolecer a cera do nosso ouvido. Preparações, então, como é que são feitas? Tem que respeitar o pH, então elas têm que ter um pH entre 5 e 7, 8, com uma ressalva, né? Preferencialmente mais puxado para o ácido do que para o alcalino. Então, até dá para ir até 7, 8, mas o ideal é que seja abaixo de 7, porque preparação alcalina predispõe à infecção. Lembrando que os micro-organismos, de uma forma geral, eles preferem um meio um pouquinho mais alcalino. Evitar preparações aquosas, por quê? Né? Porque água, né, pode se acumular dentro do nosso ouvido e ser substrato para micro-organismo também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. O ideal é a gente não precisar utilizar nenhum tipo de produto no ouvido, né? Mas se for necessário, preferencialmente utilizar algum tipo de preparação que use um solvente que não seja água. De repente, algum outro solvente que seja mais volátil, então que ele evapore rapidamente e seque rapidamente. Então ele não deixe o ouvido úmido. Porque a água pode ser um bom solvente, pode ser um bom veículo, porém, no caso do ouvido, ela pode se acumular dentro do ouvido e demorar para ser expelido, e dessa forma ser uma fonte de contaminação também. Né? Se a gente for preparar algum produto para o ouvido e a gente precisa que fique um pouco mais de tempo, a gente vai ter que utilizar produtos mais viscosos também. Né? Ou, ao contrário, produtos bem voláteis, para que ele entre dentro do ouvido, né? Então o solvente evapore rapidamente, o princípio ativo que estava dissolvido ali dentro fique dentro do ouvido e faça o seu efeito. Para evitar aquela coisa de escorrer. Escorreu, né? O produto então vai carregar junto o princípio ativo e o efeito vai ser menor, né? O contato com o ouvido vai ser menor. Deveriam também ser estéreis, né? Mas
a gente pode até preparar da mesma forma que os produtos para o nariz, né, os errinhos. Aqui a gente pode preparar, então, produtos com um prazo de validade bem pequeno, se a gente não tiver, então, as possibilidades de esterilizar. Pode-se admitir algumas bactérias saprófitas, aquelas bactérias que são, né, comuns e que não fazem nenhum tipo de mal. Porém, a gente deveria fazer produtos estéreis, né? Porém, como a gente sabe que não é tão fácil assim, admite-se que tem esses micro-organismos comuns, claro que dentro de uma certa quantidade, né? Outro tipo de solução que a gente tem bastante, e aqui é um nicho, muitas vezes, de mercado, tem farmácia de manipulação que se especializa em produto dentro desse nicho, é produto de uso odontológico. Então, o que a gente tem? A gente tem duas situações, praticamente. A gente tem aqueles produtos que são para utilização interna de um consultório. Então, são aqueles líquidos que o dentista utiliza durante os seus procedimentos e que ele compra, então, da farmácia, manda prescrição para a farmácia fazer. Então, a gente tem, né, essa possibilidade de ter um tipo de associação com dentistas para que a gente prepare aqueles líquidos que são utilizados dentro dos procedimentos deles. E também a gente pode fazer produtos para uso odontológico de uso pelo paciente, né? Então a gente tem essas duas possibilidades. Então é uma área bastante interessante, porque, por exemplo, a gente tem solução de EDTA, que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, que é uma solução que muitas vezes os dentistas compram frequentemente, porque é uma solução que ela é pouco estável, então a gente tem que fazer de tempos em tempos, porque ela perde a estabilidade muito rápido. Então a gente está frequentemente manipulando esses produtos para o dentista. Ele compra numa quantidade que ele percebe que é suficiente para ele utilizar por um determinado período de tempo, né, pequeno, e constantemente ele vai renovando isso, porque vai perdendo a validade muito rápido. Então, é uma área bastante interessante. Então, dentre as substâncias aí que a gente tem as chamadas substâncias irrigadoras, aquelas com hipoclorito de sódio. Ai, que boa! Não, não é bem que boa, mas é hipoclorito de sódio da mesma forma, numa concentração diferente. Duas soluções que são bastante utilizadas: solução de Newton e líquido de Dakin. As duas são feitas com hipoclorito, em concentrações diferentes. E dessa forma, elas são utilizadas em procedimentos diferentes dentro de um consultório odontológico. Irrigadoras, as duas, mas com o fato de terem concentrações diferentes, elas são utilizadas em diferentes procedimentos. Eu sei que uma delas é para fazer e limpeza de canal, a outra eu não sei exatamente em que fase desse processo de tratamento de canal ela é utilizada, mas eu sei que as duas acabam sendo utilizadas para isso. Então, quem já fez um tratamento de canal sabe que tem um momento, né, que tem que ser feita uma limpeza do canal para que ele não venha a infeccionar posteriormente, e é utilizado, então, soluções de hipoclorito. E dessa forma a gente tem aí um processo de limpeza e eliminação de eventuais micro-organismos. A gente tem também o preparo de soluções antissépticas. Nesse caso aqui, a gente tem dois exemplos.
mas existem outras soluções antissépticas que podem ser utilizadas, né, para o combate a alguns micro-organismos e tudo mais, e que vão então ser utilizados dentro dos laboratórios, porém também podem ser utilizados pelo paciente. Então, se vocês procurarem lá nas farmácias, vocês vão encontrar solução antisséptica de clorexidina, por exemplo, de 0,12%. Dentro do consórcio, o dentista pode utilizar o clorexidina em solução também, né, só que numa concentração de 2%. Então, dependendo do caso, a gente tem aí uma forma específica para uso pelo paciente e uma forma específica para uso pelo dentista. E também a solução antisséptica de triclosan, que é uma situação bastante complexa. Triclosan, ele é um antisséptico também, então ele ajuda a diminuir a presença de micro-organismos, e ele foi proibido no Brasil por um tempo, e até acho que ano passado ou ano retrasado a gente não tinha nada que utilizasse o triclosan. E, de repente, surgiu uma lei aí do nada dizendo que podia usar triclosan novamente. Então, no momento, a gente tem esse antisséptico sendo utilizado em enxaguatório e tudo mais. Se vocês procurarem, vocês vão ver enxaguatório, sabonete e outras formas farmacêuticas também contendo o triclosan, até que ele seja proibido novamente, sei lá. Por que ele foi proibido, professor? Então, porque ele é derivado do fenol, e o fenol ele pode ser tóxico, sabe? A gente tinha um monte de coisa no mercado que utilizava fenol e derivados, inclusive produto para limpeza, produto para degermação dentro de hospital, né, uma limpeza mais profunda e tudo mais, e daí de repente perceberam que ele realmente tem uma toxicidade muito grande e retiraram tudo do mercado. Nesse momento, eles deixaram o triclosan, porque o triclosan ainda era um produto que, né, a gente utiliza numa concentração muito pequena, então 0,03%. Né? Então, entendia-se que dentro dessa concentração, ele não seria, não teria problema, não traria problema. Mas depois entenderam que traria, e depois, não sei por que, entenderam que não traria mais e liberaram novamente. Então, a gente tem umas coisas aqui no país que a gente não entende, sabe? Era muito utilizado e, de repente, do nada, do dia para a noite, simplesmente tiraram e colocaram de volta no mercado sem explicação, sabe? E a gente fica assim, sem saber o que acontece. E o fenol, o triclosan eu não sei dizer exatamente, mas o fenol, na verdade, ele puro mesmo, a substância, não seus derivados, ele passa pela pele. E o triclosan, ele é utilizado em produtos, sabonete, ele era muito utilizado em preparações para a pele como, desculpe, como conservante, para evitar que ocorresse crescimento bacteriano. No enxaguatório, por exemplo, ele vai para a mucosa, que absorve muito mais rápido, né? Então, eu não sei dizer se realmente ele tem a mesma capacidade de absorção do fenol, mas, sabe, são coisas que não se explicam. Por que que ele foi tirado do mercado e por que que ele foi colocado no mercado? Sabe, a gente fica nessa de, meu Deus. Certo? Vamos em frente. Obrigada, O que professor. mais que a gente faz? Solução de lauril sulfato de sódio, numa concentração de 2 a 4%. Então, o lauril sulfato de sódio é um tensoativo, exatamente igual àquele que eu comentei, né, anteriormente, para
auxiliar a limpeza do canal auditivo. Aqui é o lauril sulfato de sódio, que é o mesmo que a gente utiliza para fazer um detergente de cozinha. Ele é um tensativo potente e ele vai utilizar, então, vai ser utilizado numa solução, numa concentração pequena, para ajudar a fazer o processo de limpeza também dentro do canal. Não matar micro-organismos. Quem vai matar micro-organismos é o hipoclorito. Aqui ele é utilizado para fazer um processo de limpeza para descolar possíveis substâncias que estejam grudadas no canal. Então, a gente não, o dentista, né, ele tem que matar os micro-organismos que estão ali no canal e tirar qualquer substância que esteja grudada no canal. Se ele fechar o canal da pessoa com uma substância grudada ali, aquilo vai começar a, entre aspas, apodrecer e vai trazer problema para o indivíduo que fez esse tratamento. Então, tem que retirar absolutamente tudo, deixar aquele canal super limpo. E dessa forma, a gente utiliza um tensativo, que ele vai, então, da mesma forma. No caso aqui, o lauril sulfato de sódio, ele vai conseguir se grudar nessa substância que está no canal, vai amolecer e quando for feito uma lavagem com água, a água carrega o lauril e junto com o lauril vem grudada essa substância. Então, ela ajuda no processo de limpeza. Outra, a que eu falei, né, que é aquela substância, aquela solução que é utilizada bastante pelos dentistas e que tem um prazo de validade muito curto, então eles estão sempre pedindo, é a solução de EDTA. O EDTA, o que ele faz? Ele vai agir na parede do dente, retirando os minerais que estão, que fazem parte da composição do dente. Então, digamos assim, o dentista precisa usar uma broca, né, e ele quer, então, fazer um buraco ali, entre aspas, né? Fazer um buraco ali no dente, só que o dente é bastante resistente. Então, o que ele faz? Ele utiliza o EDTA, porque o EDTA daí captura os minerais que estão ali na superfície do dente, e daí fica só uma parte mais porosa, o restante da composição do dente, né, que não são os minerais que dão a dureza e a resistência do produto. Então, colocando o EDTA ali, o EDTA vai tirar os minerais, o dente fica mais maleável, né? E dessa forma a broca perfura com mais facilidade. E dessa forma o trabalho do dentista é facilitado e o sofrimento da pessoa também é facilitado. Então, ele é bastante utilizado. Dessa forma, a gente tem, então, que processos de tratamento dentário geralmente acabam utilizando esse tipo de situação, né? Acabam passando por esse tipo de situação. Então, dessa forma, a gente tem a preparação da solução. Mas e depois o paciente não vai ficar com o dente mole, não tem possibilidade de quebrar muito fácil? Não, porque da mesma forma que se desmineraliza rapidamente com a utilização do EDTA, o organismo já se imediatamente, né, ele já começa a fazer a reposição de minerais ali na superfície do dente. Então, foi feito tratamento, né? O dentista fez a perfuração, tratou tudo mais. Dali a pouco o dente já está resistente novamente, porque o organismo já fez a reposição desses minerais. Então, não precisa se preocupar. Essa solução a gente faz numa concentração padrão, que é de 17%. Tem que colocar dentro do pH, que é ideal, que é 7. E daí só uma questão aqui, a gente tem várias formas diferentes do EDTA no mercado. Que a gente mais utiliza é o chamado EDTA de sódio. Tem dois radicais sódio ligados a ele. Agora, de uso menos
as soluções de uso retal. Então, geralmente, existe a preparação dos enemas, que são soluções, então, para aplicação retal, né? Geralmente com a finalidade laxativa. Então, é uma mistura de substâncias oleosas junto com substâncias chamadas catárticas, que são aquelas substâncias, as substâncias catárticas são substâncias que aumentam o peristaltismo restido. Então, são substâncias que vão facilitar o processo de evacuação. São muito feitos nas farmácias? Não. Por quê? Porque geralmente o que acontece no caso dos enemas é uma necessidade meio que imediata, né? A pessoa precisa utilizar porque ou está com problemas para evacuação, e ela precisa resolver o problema logo, ou precisa fazer um exame e tudo mais, e ela já tem data para fazer isso, às vezes para mandar fazer numa farmácia de manipulação vai demorar um tempo para ficar pronto, e às vezes ela não tem esse tempo, e sem contar que no mercado, né, no mercado não, nas farmácias, né, compra-se o enema já dentro do aplicador, então é bastante mais prático você comprar pronto do que você mandar fazer numa farmácia de manipulação. Mas as farmácias podem fazer se for de interesse, né? Porque daí a farmácia tem que ter todas as matérias-primas, tem que ter o frasco, comprar o frasco aplicador e tudo mais, para facilitar a vida do paciente. Não é comum, é muito incomum, inclusive, a gente ver alguém recomendando ou prescrevendo um enema. E soluções vaginal também, elas são bem difíceis de serem solicitadas para manipulação dentro de uma farmácia de manipulação. São pouquíssimas as vezes, né, que se pede a manipulação de uma ducha higiênica, que pode, de repente, ser alguma substância um pouco diferente do usual, né? Mas é bem difícil de a gente ter solicitação também. Eu, particularmente, eu nunca vi. Mas, às vezes, aparece alguma coisa como solução de ácido bórico, de permanganato de potássio, de água oxigenada. Então, preparações assim um pouco diferenciadas, né? Algumas substâncias astringentes, como ácido acético, tanino e alúmine, e infusão de plantas medicinais, que daí já sai fora também da farmácia de manipulação, né? Às vezes o prescritor, o médico pede para que a paciente faça uma ducha com chá mesmo, então isso acontece, né? Mas daí a gente já não entra nesse caso. De uma forma geral também não aparece, mas caso apareça, e muitas aparece, quer dizer, muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas vão ficar bem mais preocupadas se aparecer uma preparação de uma ducha de água oxigenada, por exemplo. Mas é comum que ocorra essa recomendação. Mas geralmente os médicos acabam pedindo para que seja feita a preparação em casa mesmo. Daí a pessoa vai lá, compra a água oxigenada certa e faz direitinho. Gente, é isso então. Dúvidas? Professor, Oi. Sexta-feira que vem é a nossa prova, né? Isso. Vai ser presencial, né? Vai. Tá. Eu só não sei a sala. Vocês têm uma sala específica que vocês frequentam os outros dias, que é a mesma sala sempre? Geralmente a que a gente vai mais é a 131. Tá. Provavelmente vai ser essa mesma. A gente vai provavelmente também receber instalamento já essa semana, daí qualquer coisa eu passo para vocês. Tá? Mas provavelmente vai ser essa mesma sala. Tá bom. Tá? As atividades avaliativas, além da prova, no caso, são essas que o professor está colocando ali para gente? Vai ter mais algum trabalho? Sim, uma que já está
outra que eu vou colocar agora, tá? Tá. Essa que eu já coloquei fica aberta até o dia 8, se eu não me engano, que é domingo que vem. Deixa eu ver se é 8 mesmo. Sexta, sábado. Será que eu coloquei 8? Eu vou dar uma olhadinha lá. Mas se eu coloquei 8, daí eu passo pro dia 9. Vai ficar até o domingo que vem. Daí essa outra que eu vou colocar agora, eu vou colocar mais alguns dias também de prazo, tá? Não posso colocar muito prazo porque a gente precisa fechar as notas logo também. Mas vai ter mais um prazinho. Tá? Tá. Outra coisa, professor, a gente vai poder usar os slides, o material na prova ou não? Não. Tá. Não. É prova sem consulta. Tá bom, então. E sem consulta aos colegas também. Só a Deus, então. Só. Deus ajuda bastante. Tá bom, então, professor. Tá Obrigada. bom? Nada. Mais alguma dúvida, gente? Professor, a gente queria saber se por um acaso, lembra aquela revisão que você fez uma vez para a prova, que você fez tipo um joguinho? Lembro. Se por um acaso o professor não faria tipo uma revisão por lá e mandaria para o representante? Posso fazer representante para que daí vocês façam individual. Não Isso. daquele jeito que a gente fez, porque realmente não teria tempo, né? Mas posso fazer uma assim. Tá bom. Tá bom? Uhum. É porque Pode deixar daquela que eu vez mando. ajudou bastante na prova. Ajudou? Ajudou. Então, tá bom. Eu faço sim, pode deixar. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma coisa? Vai ser 18 perguntas de marcar e 2. Duas abertas, isso mesmo. É? Isso. Tá, ok. Uhum. Alguma Então, só dica? tem uma coisa. Então, é o que eu ia falar. Faz tanto tempo que eu fiz a prova que eu nem lembro mais da prova. Ah, mas uma dica que eu dei, eu já falei hoje, né? Que característica de colírio, essas coisas, né? Pode ser que caia. Então tá bom. Tá? E Tá bom, então, assim, eles pedem para a gente fazer com muita antecedência a prova. Eu não lembro mais o que eu fiz. Eu fiz a prova imaginando que a gente ia terminar essa parte que a gente terminou, mas pode ser que eu tenha imaginado que a gente pudesse ter ido para frente. Caso eu veja a prova, que eu só vou ver com vocês também, e tem alguma questão que está fora do que a gente viu, a gente anula as questões, o valor das questões. Mas, teoricamente, é para estar tudo dentro do que a gente viu até hoje, tá? Sem precisar estudar histórico. Eu não vou pedir nada de histórico, tá? Então, esqueçam essa parte. Essa parte é só para vocês entenderem o que a gente tem hoje. Okay? Porque histórico não tem sentido ficar estudando. Ok? Tá bom então, professor. Então tá. Bom final de semana para vocês e até semana que vem presencialmente. Então. Obrigada igualmente, Tchau, professor. professor. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, tchau.